E aí eu fui perguntar pra mulher, né, como que funcionava, como que fazia pra tirar o documento, e ela foi, assim, extremamente grossa comigo, perguntava assim, você já tem contrato de trabalho? E aí eu não sabia, eu falava, não. Aí ela falou, o que você tá fazendo aqui? Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Tá na Rê. Pra quem não me conhece, meu nome é Renata Januário e hoje eu tô aqui com a Bruna para mais um vídeo sobre imigrantes. Para quem não viu, já tem vídeos, uma série de vídeos que eu vou fazer a respeito de imigrantes que estão aqui em Portugal, para ajudar quem tá em dúvidas ou, né, ver realidades diferentes. Tem gente que veio para cá com visto, tem gente que veio sem visto, tem gente que é visto de estudante, enfim. A ideia é conversar com a maior diversidade de pessoas possíveis, para ajudar também a maior número de pessoas possíveis. Bem-vinda, Bruna. Obrigada. Tá de onde do Brasil? Eu sou do interior de São Paulo, de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Já ouvi falar. É muito bom. É. E o que fez vocês virem para Portugal, assim? Então, viemos pra cá para procurar uma qualidade de vida melhor. Questão de segurança, mas assim, não que a minha cidade é muito perigosa, não, ela é bem tranquila. Mas viemos pra cá pra tentar algo melhor, né? Pra conseguir algo pra nossa vida, uns trabalhos melhores, né? E quanto tempo tá aqui? Chegou aqui? Agora, em novembro, vai fazer um ano. Vai fazer um ano que a gente chegou. É recém? É. E já tinha estudado sobre Portugal ou veio assim? Sim, não. Antes de decidir vir pra cá, ficamos um ano se planejando, se organizando, estudando, vendo vídeos pra entender tudo sobre trabalho, a cidade, como que eram os costumes, né? Tá trabalhando aqui já? Sim. Não fala sobre, é só pra saber. Vai ter vídeo sobre trabalho. Só a área, qual é a área? Aqui eu trabalho na limpeza. Tá. E no Brasil fazia o quê? Lá no Brasil eu trabalhei muito em comércio, mas eu também sou formada lá no Brasil. Tá formada em quê? Em engenharia de produção. Olha. E aqui não consegue? Não, por enquanto não, mas vou tentar validar meu diploma aqui, pra tentar trabalhar na área. Entendi. Eu nunca ouvi falar aqui também se tem área ou não, né? Sim. Eu sei que aqui tem, só que eu preciso primeiro ver as matérias pra ver se consigo validar meu diploma aqui pra trabalhar na área. Entendi. Tá. Já vou voltar a trabalhar. Tu veio sozinha, né? Não, eu vim com meu marido. E assim, só por curiosidade, tem gente que tem medo de viajar de avião. Não sei se, né, o Brasil é muito grande e tem gente que, né, não gosta disso. Como é que foi a sensação, assim, de atravessar o oceano ou já tinha viajado de avião antes? Então, eu já tinha viajado de avião antes, mas assim, né, foram 10 horas de voo, então foi bem puxado, né? No caso, cheguei com dor na coluna, mas foi bem tranquilo, a gente não teve nenhuma dificuldade, assim, no voo. Foi bem tranquilo. E teve alguma pressão, assim, para passar na imigração? Ai, meu Deus, nossa, foi bem tenso, né? Foi muito tenso. Mas assim, antes de a gente vir, a gente deixou tudo muito organizado, os documentos, o que a gente já ia falar, os papéis já estavam tudo certinho na pasta, então a gente já veio bem confiante, se caso ele perguntasse alguma coisa, já tinha tudo pra mostrar. Visto de turista, tu veio? Isso, viemos como turista, então a gente veio com hospedagem, falamos que ia ficar 10 dias, né, tinha hospedagem para esses dias, tinha o dinheiro para comprovar todos os dias, né? E foi isso, e tinha passagem de volta. De vinda e de volta, E ele pediu essas coisas todas ou não? Não, porque daí como eu acho que foi algo que ajudou. Antes a gente já tinha ido viajar para o Uruguai, então a gente já tinha um carimbo no passaporte. Tá. E quando a gente chegou na imigração, a gente já colocou o passaporte na bancada, né, na mesa. Quando ele abriu, ele viu. Então ele só carimbou e a gente passou. Não perguntou nada. Tá, eu ia perguntar se tinha que passar de volta, mas então vocês tinham, né? Sim, e daí tinha. Conseguiram restituir isso. Mas assim, tínhamos tudo certinho, mas ele não perguntou nada, só carimbou, passamos aí. Quando passamos, a gente até falou, meu Deus, era só isso? Mas não é sempre, né? Não é sempre. No dia que a gente, inclusive, tava passando lá na fila da imigração, foi 5 horas da manhã que a gente passou. Então só tinha 2 agentes lá na hora. Sim. E o agente que tava do lado, ele estava reprovando muita gente, muita gente. Então, a gente já via ele reprovando. Teve muita sorte no nosso caso, né? A gente via reprovando, a pessoa dali mesmo já dava a volta e não conseguia
conseguia nem entrar para o país. Isso? Vimos. O pessoal dali já voltava e não podia nem passar da imigração. Então, a gente ficou bem tenso porque tava vendo muita gente reprovando. E foi mesmo, no nosso caso, sorte. Ai, que bom, então. E qual foi a primeira impressão, assim, chegando em Portugal? O que acharam? Essa é a primeira coisa que achou de Portugal, assim? Então, a gente chegou, né, e a língua. Nossa, quando a gente chegou e viu as pessoas falando, achei que ia ser um pouco mais fácil, porque quando a gente tá no Brasil, a gente pensa, é português, vai dar tudo certo. A gente chega aqui, eu falo, meu Deus, eu não entendia nada, nada. Com o tempo a gente o nosso ouvido vai acostumando, vai entendendo. Mas assim, eu gostei muito do país, achei muito lindo, logo de cara eu fiquei assim, impressionada. Foi bonito. Mesmo a língua que me deu um choque, né? Não, é bem bonito aqui, assim. E o que te surpreendeu, assim, chegando, tipo, não esperava que existia isso, não imaginava que existia essa coisa, ou essa situação, enfim. Teve alguma coisa que te surpreendeu, assim? Você fala logo no aeroporto? Não, no país, na cidade. No país? Em tudo. Assim. A minha primeira impressão foi logo de cara quando eu cheguei no metrô, né? Que eu que sou de São Paulo, lá tem o metrô, é muito, muito, como as pessoas já sabem, lá é bem complicado, todo mundo empurrando, é bem perigoso. E aqui super tranquilo. Chegamos, eu coloquei a minha mochila na frente já com medo, né? Aí eu fui ver tudo bem tranquilo, aqui cada um sentado, nossa, foi a coisa assim, todo mundo andando com o celular mexendo, então foi bem tranquilo. A gente parou pra olhar pra você. Tu comentou do sotaque da língua. E teve alguma situação assim que tu passou, que tu não entendeu? Ou eles falaram uma coisa e tu entendeu outra? Nossa, eu não consigo lembrar de uma situação específica, mas assim, tudo. No começo, tudo que eles falavam, eu ficava, meu Deus, eu não tô entendendo nada, não entendia nada. E toda hora eu ficava assim, não entendi. Aí logo depois me falaram que eu tinha que falar, não percebi. Não percebi. Eles não falam entender, eles falam perceber. É bem comum. Quando eu cheguei, né, logo quando eu cheguei, eu tinha começado a trabalhar num lugar, né? E aí fomos até um café e eu fui pedir um sorvete. E aí tava eu com algumas meninas, tinha brasileiras, tinha portuguesas. E aí, na hora que eu fui falar, eu quero um sorvete. Aí elas falaram, não fala sorvete, fala gelato. Aí eu falei, tá, tudo bem. Aí eu falei, mas será que se eu falar sorvete, eles não vão me entender? Aí a portuguesa ficou muito brava comigo. Ela olhou pra minha cara assim e falou assim, você tá achando que a gente é muito burro, que a gente é isso, que a gente é aquilo? Eu falei assim, não, eu só tô perguntando, né? Eu só tô questionando, tipo, você não vai entender. E ela ficou extremamente brava assim comigo. Ela começou a me xingar. Ela trabalhava contigo? Trabalhava. E foi a primeira semana que eu tinha chegado, muitas palavras ainda eu não conhecia, e ela começou a falar que eu tava chamando eles de burro, que eu tava, tipo, desmerecendo e tal, e eu falei, não é isso, é que eu realmente não sei, né? E aí, pronto, as brasileiras tentou explicar pra ela, e ela ficou brava, e se é uma coisa que se eles não falam sorvete, será que eles sabem? Exatamente, não tem como, é algo que a gente não fala no Brasil, né? E foi essa situação, mas assim, tem outras palavras também, que nem rapariga, né? Aqui eles falam muito, a gente não pode falar moça, aqui no Brasil a gente tem muito costume de falar ô moça, aqui não pode falar moça, senão eles ficam mesmo chateados. E eles chamam a gente de rapariga. Mas são várias situações, várias palavras assim que é um pouco diferente. Me chamam muito de menina. Até não é ofensivo, mas eu acho estranho. Menina, é verdade. E a questão do clima, assim, se bem que já tá um ano inteiro aqui, né? Sim. Quando eu cheguei, eu tava... Aqui as estações são mesmo definidas, né? Então, quando eu cheguei, tava no outono e tava indo para o inverno. Aí eu cheguei, dava ainda pra usar blusa assim, né? De calor e tal. Eu falei, nossa, vai ser tranquilo. Passou assim coisa de 20 dias, aí não dava mais pra usar, tinha que ser muita blusa de frio, roupa de frio, e eu falei, meu Deus. E no Brasil tu não tava acostumado? Não, assim, por mais que às vezes lá na minha cidade chegou a bater até 1 grau, mas o frio daqui parece que é muito diferente. Eu sentia frio no meu couro cabeludo, eu sentia doer meu couro cabeludo de tanto frio. Eu não sei se era porque era o meu primeiro ano que eu tava aqui, e pra mim assim, foi mesmo um choque, sabe? Mas esse ano eu vou estar mais preparada.
E aqui vocês estão morando em casa ou ao quarto? Então, aí agora eu moro em apartamento e como eles falam aqui, é um T1, né? Que é um quarto na casa. É T1, T2, T3 seria a quantidade de quartos que tem na casa, né? Isso. Aí é um quarto, um T1. Tá. Eu ia falar que é como se fosse a kitnet, mas não, kitnet seria o T0, kitnet seria né? o T0, E que cidade vocês moram aqui, em Portugal? Eu moro em Gaia, que fica dentro do Porto. Sim, a cidade de Gaia, que fica dentro do distrito do Porto. É como se fosse o estado... Isso. No Porto. Uma coisa que o pessoal não sabe é que, assim, todos os estados, como se fosse, que eles chamam de distrito, a principal cidade tem o mesmo nome. Então, tipo, Braga, o distrito de Braga tem a cidade de Braga. Então, aqui é a mesma coisa. É o Porto que tem a cidade do Porto. Só que Gaia, que é a cidade do lado do Porto, fica dentro do distrito de Porto. Isso. É confuso, mas enfim, com o tempo a gente vai aprendendo. E foi tranquilo, assim, pra alugar a casa? Teve que dar muita renda? Ou... Então, quando a gente chega aqui, eu não sei, mas eu acho que... Não sei se é pelas experiências que os portugueses já tiveram com outros brasileiros, mas a gente ligava e ia visitar e assim que eles viam que a gente era brasileiro, já falava assim, não vai dar. A gente chegou aí ver um T0 que, no caso, já estava trabalhando, eu e meu marido já com contrato, e um T0 que era, eu acho que 500 euros, e dava pro salário dos dois, e ele olhou pra gente e falou assim, não, o salário de vocês não vai dar pra pagar. E dava, né? Só que eu não sei se era porque a gente era brasileiro, mas assim, aqui eles são muito de ter confiança. Então, a gente continuou procurando, e aí foi quando a gente encontrou essa onde a gente tá morando. Fomos lá visitar e tal, e aí ele gostou muito da gente logo de cara. E aí ele falou assim pra nós, né? Gostei muito de vocês passaram confiança, então eu vou arrendar pra vocês, vou alugar. E ele só pediu uma renda e um calção. Que bom. E foi muito bom, porque isso é bem difícil. Normalmente eles já pedem 2, 3, 4. Que era a minha próxima pergunta aqui, justamente porque eu já ouvi casos de gente que pediu quase um ano de renda antes. Nossa. E teve casos que era muito absurdo, assim, o calção também. Sim, chegamos a procurar T0, T1, que eles chegaram a pedir 6 calções pra gente. Então, assim, vem preparado do Brasil, porque até tínhamos dinheiro para dar, assim, uns 4 ou 5. Mas quando ele pediu uma entrada e um calção, foi, assim, maravilhoso. Foi perfeito. Você já estava trabalhando, no caso? Já fazia um mês que a gente estava trabalhando, então não deu para contar com o dinheiro do trabalho. Foi o dinheiro mesmo que a gente trouxe do Brasil. Tá, e tu trabalha aqui com limpeza, falou, né? Isso, trabalho com limpeza. E como é que foi esse processo? Como é que tu conseguiu esse trabalho, assim? O que tu fez para... Então, quando eu cheguei, eu já vim com isso, como eu já havia pesquisado no Brasil, a gente chega aqui sem documento, sem, né, as coisas, então acaba que a gente tem que trabalhar nesses subempregos, né, que falamos no Brasil. Sim. Então eu já vim com isso na cabeça, eu vou chegar lá, ou eu vou trabalhar em restaurante, eu vou trabalhar em limpeza, e eu cheguei e já comecei a mandar meu currículo em todos os lugares. Não estava procurando um lugar específico. E aí foi quando eu cheguei a trabalhar em uma outra empresa que eu não tô hoje, né, também foi na limpeza, mas tem que tomar muito cuidado porque tem muitas empresas aqui que eles chamam a gente para trabalhar e não pagam. Muitas, conheço muita gente que chegou a trabalhar e realmente não paga, então pesquisa antes na internet como que é a empresa, se ela tem um bom histórico, e aí foi quando eu entrei nessa, onde eu estou atualmente. Nova realidade. Não vou esperar ele mamar, porque às vezes ele fica 1 hora mamando. Então, vamos continuar assim mesmo. Você estava falando do trabalho, que o pessoal tomar cuidado, né? Isso. Mas como é que tu conseguiu esse trabalho assim, onde tu distribuiu o currículo e esperou ser chamada? Eu saí mandando em vários lugares o meu currículo e, assim, foi uma semana que demoraram um pouco pra me chamar e eu já tava, assim, em casa desesperada. Eu falei, meu Deus, ninguém vai me chamar. Só que daí passou uma semana, muitos lugares começaram a me ligar, a me chamar. Ai, que bom. E foi muito bom. Aí foi quando eu entrei nessa empresa, né, e tô lá até hoje. E aí era uma empresa que eu também já tinha ouvido falar, de outras pessoas já tinham me falado dela, e eu olhei na internet, então falava muito bem, pagava certinho, dava contrato de trabalho, então eu fui pra ela e estou nela até hoje. Pagar certinho é o mínimo, né? Mas aqui acontece muito. Não pagar, ainda mais pra quem não tá com documento tudo, infelizmente. E é um trabalho pesado, sim ou não? Tem dias e dias, né, que a gente fala.
porque trabalhamos fazendo manutenção de casa, só que a manutenção daqui é um pouco diferente da do Brasil, né? Quando é só manutenção, é mesmo ali só por fora, não pode abrir armário, não pode abrir nada, Sim. é com paninho e é isso. Mas tem dias que a gente... Seria a limpeza do dia a dia. Isso, limpeza do dia a dia, algo rápido, básico e pronto. E aí pronto, fazemos também a profunda, que daí já seria mais parecido com a limpeza do Brasil, Limpeza que geral, abre, né? geral, que tira tudo, limpa. E tem a pós-obra, que também fazemos. Nossa, essa é puxada, porque daí você vai trabalhar, tem que tirar pó, é de pós-obra, então é aquela poeirinha bem fininha. Tinta, marca de cimento. Então, realmente, assim. muita gente fala, tá lá na Europa, tá fácil, mas não, o trabalho é mesmo pesado, é bem pesado. E tu se importa de falar o valor, assim, quanto é que geralmente é essa... Que pagam pra empresa ou que pagam pra gente? Pra vocês, né, no caso? Bom, pra gente é o salário mínimo, né? Então, basicamente ali a minha hora é 4,10. 4,10. A hora. E Mas tem aí, alguma coisa a mais, além do salário? tem o vale-refeição. Ah, que o bom. vale-refeição, mas aí já me falaram, não tenho a certeza, que isso não é obrigatório aqui em Portugal. Então, tem lugares que dá mais, tem lugares que dá menos, e a gente não tem como Sério pedir que não é mais. obrigatório? Eu achei que era. Me falaram que não, mas eu não tenho certeza. E aí não dá pra pedir pra aumentar isso, entendeu? Então, o meu vale-refeição ali é 3,50 Por dia? por dia, que não é muita coisa, Sim. assim, né? Não, mas já Mas já ajuda, com certeza. E 13º, essas coisas, tá incluso? Sim, Ou não? aí também é pago 13º, férias, é tudo pago. Então, depende da empresa. No meu caso, a minha empresa, ela paga 50% é parcelado já durante o ano e os outros 50%, o 13º é pago em dezembro. Ai, que bom. E é a mesma coisa das férias, também é parcelado no ano, mas tem empresas que pagam só mesmo quando você vai tirar férias ou só mesmo em dezembro. Sim. Normal, igual ao do Brasil. E o processo de entrevista, assim, foi tranquilo ou... Foi bem tranquilo, na verdade. É que eu acho que quando a gente chega aqui, a gente fica com esse medo de não conseguir e acha que a gente não vai conseguir trabalhos, mas aqui, realmente, eu acho que só trabalha quem não quer, porque tem bastante trabalho. E aí, mas foi bem tranquilo. Perguntou se eu dirigia, e isso foi um diferencial no caso da minha Teve que empresa. ir lá, ou ela perguntou por telefone? Ou... Não, eu fui até a empresa. Eu fui até a empresa, daí, no caso, ela já tinha o meu currículo lá em mãos, né, que eu tinha enviado por e-mail. E foi isso. Aí ela perguntou o meu nome, perguntou quanto tempo eu tinha quanto tempo eu já estava em Portugal, se eu dirigia, se eu não dirigia, e eu fui bem clara. Eu falei, olha, cheguei aqui, foi menos de um mês, eu dirijo, mas eu dirijo no Brasil, aqui eu nunca peguei em carro. Aí elas falaram, não, fica tranquila que a gente vai dar uma volta com você com o carro para te mostrar como funciona. É parecido com o do Brasil, mas tem placas que são diferentes, tem algumas coisas que são um pouquinho diferentes, mas... E o carro é da empresa? O carro é da empresa. Olha, que bom, eu não conhecia essa empresa. É bom, foi bem tranquilo, mas assim, eu falei a real mesmo, eu cheguei, não dirijo aqui, não sei como que funciona, e elas foram bem atenciosas comigo nessa parte. Ai, que bom. Não, é que realmente sim, tem aqui, né? Ela falou que tem bastante trabalho, só não trabalha quem quer, mas é esse tipo de trabalho que muitos portugueses também não querem fazer. Exatamente. Ou vão fazer no país aqui do lado que ganha o dobro. Tem muitos portugueses que saem de Portugal para trabalhar na limpeza, na Espanha, em Paris. Que ganha mais, né? E errados eles não estão, porque também vemos pra cá pra... É isso que eu tô falando. Não quer dizer que os portugueses não querem fazer esse tipo de trabalho, mas é que eles vão ganhar mais em outro país. Que como a gente. Exatamente. E, tipo, muita gente fala também, ou pergunta se os portugueses são grossos, ou, né, tu já sofreu alguma coisa, assim, parecida? O meu único caso mesmo foi o que eu comentei, né, que foi o do gelado, né, foi a única vez, mas... e também foi quando eu fui tirar a minha documentação, logo quando eu cheguei, que eu fui na Segurança Social, e aí eu fui perguntar pra mulher, né, como que funcionava, como que fazia pra tirar o documento, e ela foi, assim, extremamente grossa comigo, perguntava assim, você já tem contrato de trabalho? E aí eu não sabia, eu falava, não, aí ela falou, o que você tá fazendo aqui? Então, a gente fica um pouco assustado, mas foram
poucas vezes que aconteceram isso. É que pra gente é grosso, mas pra eles são diretos. São retos e diretos. Então, pra gente isso parece ser grosso, mas com o tempo você acostuma também. E eles são tipo prática, ou é ou não é. Exatamente. Esse tipo de assédio ou discriminação por ser brasileira ou por ser mulher? Não, até hoje, graças a Deus, não. Nunca passei por isso. Não? Não. Ah, que bom. Estamos chegando no fim já desse bate-papo. Quais são as 3 coisas que tu gosta, assim, que tu acha assim, pô, que massa? 3 coisas bacanas aqui de Portugal. Comparando com o Brasil, ou enfim, né? Ou o que eu acho muito legal aqui é que as coisas são muito acessíveis. Não são baratas, mas são acessíveis. Se a gente quer aquilo, temos o foco, conseguimos. O poder de compra. O poder de compra é muito bom. Então, aqui para você viajar é muito fácil também, algo que no Brasil é bem complicado. E assim, as pessoas também, pelo menos aqui no Porto, onde eu moro, você vê muita gente diferente, muito turista, então você consegue escutar várias línguas, muitas pessoas diferentes, várias culturas, e eu acho isso muito legal. Eu digo porque eu morava no interior de São Paulo, então é uma cidade, né, pequena, então eu gosto muito. A intenção desses vídeos é justamente mostrar essas realidades, assim, porque o Brasil é quase, né, muito grande, e aqui tu tem várias realidades de imigrantes. Sim, de vários você escuta histórias de cada país diferente, é muito legal. Então, você que gosta de conhecer pessoas, né, é muito bom. Tá, e 3 coisas que não são tão legais, assim, que não te agradam, que tu fala assim, poxa, isso aqui na Europa... Sim. Eu acho que isso é algo muito cultural, mas esse é muito direto, né, porque isso soa às vezes ser muito bravo, mas é costume, isso daí a gente tem que acostumar mesmo. Essa questão pelo que eu senti, né, de arrendar, alugar uma casa, que quando eles viam que a gente era brasileiro, já pedia muito calção, muito dinheiro, e eu senti essa diferença. Eu acho que foram essas 2 situações, não tem muito assim, algo que eu não goste. Não? Porque eu gosto de morar aqui, eu gosto de viver aqui. Pra finalizar, teria alguma dica que tu poderia dar pra quem tá pensando em vir, tá pesquisando sobre vinho, assim, alguma dica que tu acha assim, pô, se eu tivesse feito tal coisa, já teria me ajudado? Sim, olha, eu acho que tem que se organizar muito, programar muito, juntar muito dinheiro, e eu acho que vai da realidade de cada um. Você vem com família, você vem sozinho, então assim, eu não acho que teve algo que eu poderia ter feito a mais, porque eu me planejei 1 ano, a gente se organizou, no Brasil a gente vendeu tudo que a gente tinha pra poder trazer o máximo de dinheiro. Tu veio com os 2 pés mesmo. Sim, eu vendi carro, a minha casa ainda ficou no Brasil, mas eu vendi carro, vendi moto, vendi tudo que eu tinha dentro de casa. Veio com uma reserva financeira? Eu vim com uma reserva financeira pra, se caso a gente não conseguisse um trabalho logo de cara, a gente não ter preocupação com isso. Mas é isso, se organizar financeiramente, é o que eu falo. Nem sempre a gente sabe que a realidade do Brasil de juntar dinheiro é complicado. Mas realmente tu vem com uma reserva financeira, te ajuda a não entrar nessas furadas de trabalho, pra não aceitar o primeiro que aparece, ver direitinho, né? Sim, até porque esse primeiro trabalho, que eu fui 1 dia, eu não fiquei nele, eu que falei que não queria, porque eu fui pesquisar, não falava nada sobre a empresa, não tinha nome, e aí elas me chamaram pra ir trabalhar no segundo dia, e eu falei, não, muito obrigada, eu consegui outro trabalho, mas é porque eu fiquei com o pé atrás, eu fiquei com medo de eles não me pagarem. Realmente, esse primeiro dia que eu trabalhei, eu não recebi. Mas foi coisa assim, de 2, 3 horas que eu trabalhei. Mas mesmo se fosse assim, uma empresa séria... Exatamente, pago, né? Aí eu já neguei de cara, mas eu conheço brasileiros que trabalhou 1 mês aí em empresas e elas não pagaram. E é bem complicado. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. A ideia é mostrar essa realidade para verem que, né, tem pessoas que passam por uma dificuldade um pouco maior, tem outras que é bem mais fácil. Então, dá uma pesquisada, pensem com carinho, juntem dinheiro. Obrigada. Obrigada a você. Espero que venha mais vezes, tu consiga entrar na tua área também, aí volte no canal para contar a experiência. Com certeza, com certeza. Dá tchau, filho, que veio perturbar. Olha, tá rindo. Veio perturbar. Ele dando risada. Beijo. Amor e paz pra todo mundo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.